Olá pessoal, na nossa aula passada nós melhoramos um pouco o código-fonte das nossas funções. Então, ainda dá para melhorar muito mais pessoal, principalmente na interação com o usuário. Quem estiver disposto de melhorar o código, podem postar as alterações que vocês fizeram como comentário nos vídeos. Então vamos lá. Agora nós vamos implementar, pessoal, o alterar. Então no alterar, também eu vou ter que fazer o quê? Conversar com o usuário e solicitar que o mesmo informe os dados do time que ele quer modificar. Então no caso aqui, alterar time, código do time. Então aqui ele vai ter que informar o código do time que ele deseja modificar. Outra coisa, pessoal, olha lá, sempre estou usando código. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de toda vez no if nós declararmos esse código, eu vou remover a declaração dele daqui, olha ali, e vou colocar no início do nosso programa. Pronto, para ficar mais interessante. Então agora, olha lá no nosso alterar, eu fiz a leitura do código. Agora eu tenho que fazer a leitura, pessoal, dos valores, ou melhor, do novo nome do time e da nova pontuação. Então aqui, nós vamos fazer o quê? No nosso alterar valor, nós vamos falar para ele informar novamente o nome do time e informar os pontos. Então, pessoal, este nosso alterar, ele serve para alterar o cadastro do time e não para modificar a pontuação atual do time. Depois nós vamos fazer um método só para alterar a pontuação do time. Então aqui nós já fizemos toda a leitura do código, do nome e dos pontos. Agora ficou fácil, pessoal. Basta apenas implementar o nosso método alterar, onde nós vamos ter basicamente quase todos os parâmetros do inserir. Então aqui no inserir, pessoal, eu vou copiar o cabeçalho para aproveitar. E olhe lá o que nós vamos fazer. Eu tenho o meu vetor de códigos, de nome de pontos. Não preciso mais passar o TL como referência. Por quê? Porque nós não vamos alterar o valor, o tamanho do vetor, o tamanho lógico dele. E também não preciso passar o último código válido, porque nós não vamos inserir um novo elemento. Nós vamos apenas alterar. Então eu preciso passar o quê? O código, o nome e o ponto. E aqui dentro, pessoal, eu vou fazer o quê? Primeiro de tudo, antes de alterar um time, eu preciso localizar esse time. Então, eu vou chamar o nosso localiza. De que maneira? Eu vou aproveitar e vou copiar o excluir. Olha lá, o nosso excluir nós estamos chamando localiza. Para quê? Para justamente pegar a posição do vetor onde esse time está armazenado. Então, caso o P seja maior ou igual a 0, significa que ele encontrou o time que possui esse código dentro do vetor. Então agora, pessoal, basta apenas armazenar o valor nas posições. Então, no meu vetor de nomes, na posição P, eu vou armazenar o novo nome. No meu vetor de ponto, na posição P, eu vou armazenar os novos pontos do time. Pronto. E agora, obviamente, nós temos que modificar o nome para altera times. Está feito o nosso método, pessoal. Apenas isso.
basta localizar em qual posição o time está armazenado. Se ele encontrou esse time, vamos alterar o nome e o ponto nesta posição. Pronto, implementamos o nosso alterar times. Então agora no nosso programa principal, pessoal, basta apenas no alterar chamar o altera times, passando como parâmetro o vetor de código, o vetor de nomes, o vetor de pontos, o código, o nome e o ponto que vai ser inserido no vetor de pontos e o nome que vai ser inserido no vetor de nomes. Está feito. Reparem que eu não me preocupei em exibir mensagens. O valor foi alterado com sucesso. Não foi possível localizar o valor dentro do vetor, porque o nosso objetivo principal, pessoal, é trabalhar com o vetor. Então essa parte de tela, interação com o usuário, eu não quero ficar gastando muito tempo com isso, apenas o necessário. Então vamos testar. F5, inserir um time, nome do time A, pontuação 7. Vou inserir um outro time, nome do time B, pontuação 4. Vou listar os times. Maravilha. E vou alterar. Então vou alterar o time de código 1 para o nome R e pontuação 3. Vamos ver se alterou. Perfeito, pessoal. O nosso vetor está, ou melhor, o nosso programa está alterando os valores de dentro do vetor. Por hoje é só. Na nossa próxima aula, pessoal, nós vamos fazer um método para incrementar os pontos do time. Obrigado e até a nossa próxima aula.